Estamos iniciando mais um programa, Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Um programa do Movimento Familiar Cristão, na TV Maceió, canal 22 da NET. Transmitido também pela internet através do portal tvmaceió.tv.br. Nosso programa tem a finalidade de levar aos telespectadores da TV Maceió assuntos direcionados à família, orientando, evangelizando e também divulgando as ações do Movimento Familiar Cristão. Mais uma vez, estamos substituindo o nosso companheiro James, titular deste programa, que está se recuperando de uma cirurgia de rins. Ao companheiro James, os nossos votos de uma plena recuperação. No programa de hoje, vamos conversar com Lourdinha Breda, da Renovação Carismática, e com o Padre Judá Barbosa, assessor eclesiástico do Movimento Familiar Cristão em Barra de São Miguel. Hoje vamos conversar sobre a campanha da Fraternidade 2015, com o tema Fraternidade, Igreja e Sociedade, e o lema, Eu vim para servir. Para iniciar o programa de hoje, invoquemos o Espírito Santo. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da tua consolação por Cristo nosso Senhor. Por Cristo Senhor, nosso amém, estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Cheios do Espírito Santo, iniciamos o programa de hoje, agradecendo aos nossos convidados e a você, telespectador, amigo, pela nossa audiência. Meus amigos, a nossa igreja é muito sábia. Todos os anos temos a campanha da fraternidade. Temas que são importantes para a família, para a sociedade, para esse mundo de hoje. E esse ano estamos ricos com o tema da campanha da fraternidade. E trouxemos hoje esses nossos convidados, o Padre Judá e a Lourdinha, duas pessoas também cheias do Espírito Santo, para que possamos passar para você, telespectador,
Você, nosso amigo do Movimento Família Cristão, você, família que está na sua casa nos ouvindo, você, nosso telespectador de um modo geral em toda parte desse mundo, trazer o que é de fato a campanha da fraternidade, o que ela traz, o que ela enriquece, o que ela pode proporcionar a todos nós para melhorarmos mais o nosso mundo. Gostaria de iniciar com o Padre Judá, nosso amigo particular, esse padre que vale o peso em ouro, né, Padre Judá? Vale seu peso em ouro. Nós sabemos disso, seu trabalho lindo no interior, em toda parte. Padre, qual é o objetivo geral da campanha da fraternidade de 2015? Quero neste momento saudar a todos aqueles que irão assistir, estão assistindo este programa, com a paz e a bênção que vem da parte de Deus. Assim quero também saudar aqueles que estão comigo nesta mesa para partilhar um pouco desta mensagem para as famílias do Movimento Familiar Cristão e para outras tantas famílias, tantas pessoas que irão ter a oportunidade de assistir este programa. Quero saudar Valverde, também Lurdinha aqui presente, e trazer esta mensagem da campanha da fraternidade deste ano, que tem assim como tema a igreja, a fraternidade, igreja e sociedade, e o lema: eu vim para servir, eu vim para servir. Então nesta perspectiva tem por base o texto de Marcos, do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 45, onde está escrito, Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então é esta perspectiva que nós vamos encontrar no texto das Sagradas Escrituras, e que a igreja é chamada a se encontrar com a sociedade numa atitude de serviço, aquela que está para servir. Padre Judá, o senhor colocou muito bem em relação à campanha da fraternidade. Lurdinha, você gostaria de complementar essa primeira parte, a primeira pergunta? Eu quero saudar a todos aqueles que estão agora nos ouvindo, nos vendo, assistindo a esse programa que é dom e é graça de Deus. E quero também dizer da minha alegria de participar deste momento com um tema tão lindo, tão rico e tão abrangente. Eu vim para servir. Eu vim para servir são as palavras do Senhor, do nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, aquele a quem devemos ouvir, seguir e imitar. E eu quero relatar exatamente esse texto que o padre se referiu, completando, pegando o texto de Marcos, capítulo 10, onde está escrito assim: mas todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo. E todo o que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em redenção por muitos. Então veja como a palavra do Senhor vem de encontro ao nosso ser egoísta, egocentrista. Então acho que esse lema da campanha da fraternidade é exatamente um golpe para nós em tudo isso que eu estou falando, no nosso fechamento. É um chamado a realizar e a assumir a nossa identidade cristã. A nossa identidade cristã nos chama a isso, nos chama ao serviço, à imitação do Cristo. Então, a relembrar aos passos de Jesus Cristo e tentar imitá-lo na nossa pequenez, na nossa falta de vamos dizer assim, na nossa humildade, na nossa fraqueza, mas sabendo que Ele em nós podemos com Ele realizar aquilo que nos é proposto pela própria palavra. Lurdinha, nós temos uma riqueza hoje, né, amigo? Vocês veem que tanto o Padre Judá como Lurdinha vive essa experiência como nós cristãos devemos viver no dia a dia, nos grupos de base, na nossa igreja doméstica, porque sem ela, meus irmãos, sem esse servir, não existe cristianismo. Cristo foi o maior servidor. Sempre estava lá no fim, servindo, se colocando à disposição, ajudando a todos que precisavam. Sem ideologia, sem raça, sem cor. Não.
todos os cristãos serviam, como nós precisamos servir também. Gostaria de perguntar ao Padre Judá, Padre Judá, o que representa a proposta da campanha de fraternidade no seu conteúdo? Muito bem. Eu vim para servir. É o contato entre a igreja e a sociedade. Mas esse contato entre a igreja e a sociedade, a igreja também fazendo parte no contexto social, ela tem sua origem e seu fundamento nas Sagradas Escrituras. Em todas as passagens das Sagradas Escrituras, como Deus que escolhe um povo, Deus que olha o sofrimento do povo, que caminha com seu povo, que o liberta da terra da escravidão, que conduz o seu povo, que guia o seu povo no caminho do deserto, onde muitas dificuldades, a falta do pão, e Deus ensina a partilha, Deus ensina a partilhar do maná, que não era só para um momento, para uma hora, mas o maná era para aquele dia, e não poderia ser guardado, não poderia ser acumulado para o dia seguinte, o alimento de cada dia. E assim nós vamos ver também, na própria Sagrada Escritura, nos mostra os mandamentos da parte de Deus, que é o relacionamento entre homem e Deus, mas homem entre os homens, com os homens, homens e mulheres, que deve gerar uma certa fraternidade, com princípios de valorizar a vida do outro, de não levar à morte, defender aqueles que são os mais fracos. A Bíblia nos diz, as viúvas, os órfãos, que eram os mais carentes da sociedade, então, na época, e nós somos chamados hoje também a esta atitude de acolhida. Jesus Cristo assumiu a nossa condição humana, assumiu a nossa carne. Há pouco nós poderíamos lembrar o presépio, o menino que se faz pequeno, que é aquecido por uma palha, colocado na manjedoura, no lugar, no meio dos animais, e ali ele é envolvido apenas com um pano branco, uma pequena faixa de pano. Está ali o menino, e este menino é o próprio Filho de Deus, que assume a nossa condição humana, que assume a nossa pequenez. Ele veio como pobre para resgatar o homem inteiro, para salvar o homem inteiro. E este mesmo Jesus nos ensina, sendo ele o Filho de Deus, a se aproximar dos outros, de todos, daqueles que eram desprezados, como por exemplo a mulher adúltera, aquele que era considerado um pecador público, o publicano, a aproximar-se do leproso, da mulher que tinha um fluxo de sangue. E a atitude da igreja deve ser também a atitude de Jesus, de acolher o outro, de receber o outro, de aproximar-se do outro, de tocar nas feridas, para limpar, para cuidar, para curar as feridas do homem todo e de todo o ser humano. E hoje nós vamos perceber como é necessário para a igreja esse aproximar-se do outro. O Papa Francisco fala de sair, a igreja sair ao encontro do outro, de buscar o outro, de aproximar-se do outro. Continuamente, através das diversas campanhas da fraternidade, que não é a primeira a acontecer, durante as campanhas da fraternidade, a igreja é chamada a um tema relativo, às vezes, ao índio, à mulher, ao relacionamento entre o homem e a natureza, as questões sociais como a fome, a miséria, as diversas formas de encarceramento, de prisões, outras tantas questões tão presentes na sociedade moderna, e que a igreja é chamada a estar ao lado do homem, a defender a vida, a defender os valores. Então,
O fundamento de toda a campanha da fraternidade tem por base a ação salvadora de Jesus, que continua na ação salvífica da igreja, na ação de resgatar o homem, de aproximar-se do homem. Mas esta mesma igreja é convidada a estar presente como um sinal diante de uma sociedade que às vezes se fecha, que é egoísta, que busca o individualismo ou o consumismo. E a igreja precisa dar uma resposta também a esta sociedade, falando de solidariedade, de acolhimento e de serviço. Então é muito mais do que simplesmente dar o pão. É preciso ser humano, humanizar. E nisto a igreja é mestra em humanidades. Nós, Padre Judá, no Movimento Familiar Cristão, também estamos muito preocupados no nosso grupo de base em tornar essa campanha vivida, cheio do Espírito Santo também, nos nossos programas, nas nossas palestras, nos nossos encontros, nos nossos retiros espirituais, mostrar a ver que a família é a igreja doméstica. E é na família que nós temos todo o primeiro passo. Aprendemos a andar, a falar, os seus conceitos, os seus limites e o bom exemplo. Então, o servir começa pelos nós pais. Servir a nossos filhos. Ajudar nossas esposas, nossos esposos, nossos parentes, nossos amigos em primeiro plano e depois sair para o mundo todo cheio desse Espírito Santo. Porque sem a oração, o serviço se torna fraco muitas vezes, porque sem ter Deus no coração de cada um de nós sabemos que tudo fica mais difícil. Lourdinha, você que tem também essa espiritualidade, como se entende, como se colocar nos movimentos carismáticos, movimento familiar cristão, cursilho, todos os movimentos, pastoral da família, como podemos tornar isso prático na igreja, não somente a oração, mas também se servir? O que é que você diz, minha amiga? É interessante isso, porque quem ora, na verdade, quem reza, serve. Quem ora de verdade com o coração, serve, tem um impulso ao serviço. Porque a oração, a consequência, o serviço é a consequência da oração. Uma pessoa orante é uma pessoa servidora. Ela não é uma pessoa fechada, ela se torna uma pessoa aberta. Porque o amor de Deus penetrou naquele coração, fecundou aquele coração e aquele coração se abriu ao outro. É isso que o padre falava. Então o chamado a servir é um chamado de encontro. É um encontro, na verdade, um encontro com o outro. É um encontro com a necessidade do outro. E quando a gente fala de igreja, não só a igreja, instituição, mas a igreja como cada um de nós somos partes dessa igreja. Nós somos parte desse corpo eclesial que é o corpo de Cristo. Então eu sou igreja, eu sou chamada à evangelização.
Estamos de volta com o programa Caminhando com Maria por uma Família Feliz. Iniciativa da TV Maceió, canal 22 da NET. Uma produção do Movimento Familiar Cristão de Maceió. Meus irmãos, é grande a nossa alegria de continuar nesse programa com o Padre Judá e a Lourdinha, porque está nos enriquecendo, as nossas famílias, a sociedade, em relação a um tema tão importante, tão forte. Um tema que não é só para hoje, é para todo ano de 2015. E outra coisa, para toda a vida de nós cristãos. Esse tema não é só para um dia, é para toda uma vida. O dia a dia do cristão, o dia a dia das nossas famílias, o dia a dia da sociedade, dos nossos dirigentes a todos os níveis. Padre Judá, nós gostaríamos de saber do senhor uma coisa importante que aqui nos perguntaram um telespectador. Os desafios da nova evangelização para o mundo de hoje. Como seriam esses desafios? Padre Judá e a Jordinha. Vamos conversar agora juntos aqui. Realmente nós temos N desafios, são muitos os desafios que cada tempo, cada época nós enfrentamos. Esses desafios, diante de uma sociedade pluricultural, onde nós percebemos um crescimento de determinadas situações de risco, também com a questão da violência, o enfrentamento da violência, como é importante nos nossos dias, talvez um dos temas mais comentados, e Alagoas tem destaque, infelizmente, em mortes de jovens, a questão das drogas. Então são desafios também para a igreja. Há um processo crescente de urbanização, as pessoas elas estão trabalhando justamente, saem do campo para a cidade, um processo de migração, e também um processo de migração no próprio país. Vemos assim novos desafios para a evangelização diante das novas mídias, a forma de comunicar, como é importante estar presente, e o cristão no meio da internet, das formas de comunicação rápida, como nós temos vários mecanismos para isto, e às vezes aquelas situações que são inclusive mundiais, mas que afetam diretamente a sociedade brasileira. Como há pouco tempo nós tivemos um caso na França de um atentado contra a liberdade, contra a liberdade, e outros tantos desafios que nós vamos encontrar. A liberdade religiosa para a prática da religião é desafiador também, quando nós percebemos o descaso para a vida, como as pessoas têm dificuldade de valorizar aquilo que deve ser absoluto, a vida de crianças ainda que não nasceram, mas que estão para nascer, ou a vida dos idosos, ou dos jovens, que em plena juventude perdem a vida por causa da violência. Então, em meio a isto, a igreja precisa estar junto, ter uma palavra. É uma palavra que vai tocar a própria sociedade. Neste meio, também, outro grande desafio é estar presente nos lugares onde tem o diálogo. Ser também uma palavra, mas também escutar o outro, ouvir os diferentes, estar sempre atento a isto, para não discriminar pessoas, não colocar pessoas à margem, ou pequenas minorias que às vezes são deixadas de lado. A igreja deve ter uma atitude de olhar essas novas realidades como desafios que possam ser superados para acolher o homem todo e todo homem. Então, eu penso que os desafios de hoje, eles não são mais nem menos importantes ou mais ou menos difíceis. Eles são diferentes. Cada época tem seus próprios desafios.
a gente pode parar e pensar que no Império Romano não foi tão fácil anunciar a palavra, o cristianismo, né? O ambiente não era favorável. Mas existiam pessoas, graças a Deus, como hoje existem pessoas capazes de dar a vida pelo Evangelho. Então veja, os desafios continuam. A época é diferente. Então eles se tornam diferentes, mas eles podem ser vencidos pela força da palavra de Deus. Jesus é a palavra encarnada de Deus. Jesus é a palavra, é a boa nova, é o anúncio primeiro, é a pessoa de Jesus Cristo. Então esses desafios que nós hoje vivemos são apenas diferentes daqueles outros que foram vividos historicamente de uma forma diferente. Mas nos chamam, esse chamado ao serviço no mundo de hoje, na atualidade, esse desafio que nós temos de ter o diálogo com os nossos, da nossa casa, da nossa família. Quantas famílias fechadas em si mesmas, quantas famílias que os pais não dialogam com os seus filhos. Olha que desafio, porque cada um está com seu tablet, cada um está com seu celular, cada um está com os seus objetivos que não são comuns, são objetivos seus e próprios. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje como família de partilhar os mesmos objetivos, ter um foco só, partilhar a unidade na família. Então veja, esses desafios começam a acontecer dentro da nossa própria casa, dos nossos grupos de igreja, não é? Dentro dos grupos de evangelização. Então começa a acontecer a partir de nós, a partir de cada um de nós. A gente não pode se esperar somente que o outro seja, a dificuldade seja o outro. A dificuldade muitas vezes está em nós. Temos que olhar para nós, dar um mergulho profundo em nós mesmas, para poder sermos transformados pela ação salvífica de Jesus Cristo. Então esse chamado para o mundo de hoje, para uma mudança, é a partir do nosso coração. Nós precisamos mudar, nós precisamos respeitar as diferenças, precisamos respeitar a individualidade, precisamos respeitar também os credos, não é? Precisamos respeitar a cultura de cada um e procurar ter um diálogo aberto, como o Papa mesmo nos orienta, sem abrir mão da nossa espiritualidade, sem abrir mão das nossas crenças, mas ouvir o apelo do outro. Ouvir o apelo do outro significa abrir o coração e escutar aquilo que está gritando no coração do outro, que talvez não seja como a forma que a gente concorde de ser, mas com a nossa ajuda, com a nossa partilha, com a comunicação da palavra que se faz pelo diálogo, tantas realidades podem serem transformadas. Então eu creio muito no diálogo, eu creio muito na força da palavra, e da palavra inspirada por Deus. Aí a gente não tem como ter dúvidas. A palavra, quando é inspirada, e a própria palavra de Deus diz isso, a palavra inspirada, ela faz acontecer coisas que a gente não sabe que irá acontecer, a gente nem espera que aconteça, humanamente impossível de acontecer. É por isso que o cristão, quando ele se coloca a serviço, ele deve estar a serviço cheio da palavra de Deus, porque é ela quem realiza e é ela quem faz. Nós não estamos atrás de sermos reconhecidos. Aquele cristão, o leigo, ou me desculpe, o padre, quem quer que seja, que queira servir ao reino de Deus, fazer acontecer o reino de Deus aqui e agora, atualizar a palavra de Deus hoje, aqui e agora, em busca de reconhecimento, em busca de aplauso, vai ser uma frustração total. Pode até correr o risco de deixar o ministério, porque a gente não pode esperar uma troca nesse nível. A troca não se dá dessa forma. A gente serve e a gente ganha em Deus, a gente ganha a força do alto. A nossa recompensa não é para agora. Jesus Cristo mesmo disse: se você se vir e der, e você esperar um elogio, você já recebeu a sua recompensa. Então a nossa recompensa, nós não estamos esperando que venha nesse mundo. A nossa recompensa é para a eternidade. Então a gente tem que servir com esse espírito de solidariedade, de gratuidade. A gratuidade do serviço é uma beleza, é muito belo. E se a gente perceber como é bom, como é assim uma coisa sobrenatural até, Jesus querer contar conosco, o Pai querer contar conosco, Ele não precisa. Deus não precisa de nós. Deus não precisaria
de nós, Ele quer nos associar à sua obra de salvação. E nós, cristãos católicos, temos que ter essa consciência. Como é bom esse chamado de Deus ao serviço. Isso quer dizer, o Senhor está me chamando a me associar a Ele nessa obra de salvação. Isto é uma coisa muito linda, é uma coisa que a gente deve refletir, aprofundar. Eu sou chamada a participar dessa obra salvífica de Jesus Cristo, não pelos meus próprios méritos, não pela minha própria força, porque eu não tenho força humana capaz de realizar isso. Eu não tenho capacidade humana capaz de realizar isto, mas Deus me capacita a realizar pela força da sua palavra, pela a infusão do Espírito Santo em nós, que nos dá sabedoria, discernimento, a hora de saber ouvir, a hora de saber falar, a hora de concordar, como discordar, sempre na linguagem do amor. Eu posso discordar com o meu irmão em determinados pontos, não quer dizer que a gente vai brigar, que a gente vai discutir, mas na linguagem do amor, respeitando, ouvindo, deixando-se ouvir. Isso é muito lindo, esse diálogo. E eu me sinto gratificada, meu irmão. Você também é chamado a isso. Você é chamado a ser servo do Senhor. Esse chamado não é para mim, não é para o padre Judá somente, não é para o Valverde, não é para alguns. O chamado é para todos aqueles que ouvirem o meu apelo, diz a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, aqueles que ouvem de longe o apelo do Senhor, porque essa boa nova, essa boa notícia deve chegar até os confins da terra. E esta promessa se realiza através de mim e de você, através de nós. Então eu sou chamada, assim como você é chamado, a este serviço de evangelização. Mas como? No seu lugar, aonde você está. Jesus chamou Pedro, Tiago e João quando eles estavam trabalhando. Eles estavam trabalhando, eles não estavam orando, eles não estavam na sinagoga. Naquele tempo eles iam para a sinagoga. Eles não estavam ali orando em oração, esperando um chamado especial, não. Eles estavam trabalhando e eles sentiram o toque de Jesus. Jesus passou por ele e também sentiu, porque Jesus viu o coração daqueles homens, viu o que aqueles homens tinham a partir do amor de Deus derramado sobre eles, a potencialidade de realizar aquilo que Jesus esperava que eles pudessem realizar, com a sua fraqueza humana, com o seu pecado, porque eles foram pecadores, eles foram fracos, eles erraram, eles caíram, eles levantaram. A diferença é esta, e a diferença para a sua vida é essa: você cai, você levanta, você não vai permanecer no chão, porque aquilo que está em você, meu irmão, é muito maior do que aquilo que quer derrubar a sua vida. A doença que pode estar em você é menor do que o poder de Deus. A enfermidade que pode agora estar atingindo a sua vida é muito menor do que o poder de Deus que pode chegar a você através de um servo escolhido, um servo que leve a palavra, um servo que leve a Eucaristia, um servo que leve a presença de Jesus a você. A presença, a gente tem que ser presença de Deus na atualidade. A gente tem que ser o reflexo do Senhor. Como o mundo está precisando disto. O mundo precisa de pessoas que reflitam a pessoa de Jesus Cristo. O mundo precisa e as famílias precisam de pessoas que sejam reflexos do amor. É fácil? Não. É uma luta. É o homem velho lutando contra o homem novo. Mas a vitória será daquele que você der vitória. Se você alimentar o homem novo, aquele homem que recebeu Jesus Cristo, que aceitou Jesus Cristo, que crê na palavra do Senhor, que ora, este é o homem novo, conduzido pelo Espírito Santo. Alimente esse homem, alimente essa mulher que é você. Agora, se você escolher alimentar o pecado que também está em mim e está em você, nós não vamos chegar em canto nenhum. Então a campanha da fraternidade nos chama a isto, a este chamado de amor. Chamado a servir é chamado de amor, é encontro de amor, eu torno a dizer, é encontro de amor. E este chamado, não somente para nós, eu repito, é para você que está hoje nos ouvindo, nos escutando. Acorde, meu irmão, acorde, minha irmã, e dê o seu sim. Sirva ao Senhor do jeito que você é, na realidade que você se encontra. Deus precisa, Ele quer contar com você, porque te ama. Depois dessa colocação da Lourdinha, o Padre Judá queria dizer alguma coisa, né, Padre? É muito importante, quando a Lourdinha tocou nesse ponto, dessa aproximar-se do outro, porque a realidade
da nossa fé é que quanto mais nós somos íntimos de Deus, mais nos aproximamos do nosso irmão, da nossa irmã. Então, não há uma dissociação de viver a fé cristã e amar o outro. Pelo contrário, Jesus mesmo nos ensina a amar a Deus, amar o próximo. O amor a Deus nos leva a amar o nosso irmão. Então, quanto mais nós buscamos a intimidade com Deus pela nossa oração pessoal, pelo nosso encontro com Deus, assim Jesus também tinha essa intimidade com o Pai, sempre se retirava para orar. Isso não o separa do irmão, pelo contrário, aproxima do outro. Seria cegueira da parte de alguém que quisesse buscar a Deus e matasse o seu irmão. Exatamente. E destruísse a vida do outro, e tirasse a vida do outro. Seria uma cegueira, porque o amor a Deus nos aproxima dos irmãos. Então Jesus, o ensinamento de Jesus é justamente este. Então, pela nossa oração, nós buscamos essa intimidade com Deus, que nos leva a amar mais e mais o irmão, amar mais e mais o outro. E o irmão mais próximo não é aquele que você fora, na rua, você dá um abraço. Talvez o irmão mais próximo seja aquele que esteja ao lado. É a pessoa que está ao lado, é a pessoa que precisa do acolhimento, que precisa do abraço, que precisa da sua atenção. Verdade. Então, este amor a Deus nos aproxima do outro. E assim o amor se completa e é pleno e é verdadeiro. E é um amor que é desinteresseiro. Talvez um dos textos mais belos que nós podemos encontrar sobre o amor seja o hino à caridade em 1 Coríntios capítulo 13. Mas é verdade, o amor é desinteresseiro. Você ama o outro por amar o outro, sem esperar troca. Às vezes nós esperamos troca. Retribuições. Isso nos frustra, né, padre? Porque às vezes as retribuições não vêm como a gente espera e a gente se frustra. Quando a gente se frustra, a gente se fecha. E quando a gente se fecha, o amor não tem capacidade de amar, porque a gente não dá espaço. Veja como é interessante isso. E como o seu padre falava aqui, matar é uma palavra tão forte, né? Mas matamos o outro com a nossa indiferença. Quando a gente não vê a necessidade do outro, somos indiferentes à dor do outro, nós estamos matando o outro. Às vezes um olhar faz a diferença, às vezes um sorriso faz a diferença, um abraço, uma mão que se abre. Tinha uma imagem aí bonita que eram as mãos elevadas para o alto, e isso faz a diferença. E a gente mata o outro que está próximo a nós, muito mais próximo a nós, às vezes dormindo na mesma casa, às vezes até partilhando o mesmo leito, o leito conjugal. Estamos matando o outro a cada dia. A palavra nos diz também: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento, de São Pedro. Não dê lugar ao demônio. Olhe que exortação para esse tempo de hoje. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Quantos corações ressentidos? Como é que um coração ressentido pode amar? Como é que um coração ressentido pode expressar o amor, que é gratuidade? Como? Um coração ressentido, ele tende a fechar-se e a sofrer e a provocar doenças, inclusive em si mesmo. Então, é importante hoje essa palavra que me vem ao coração: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Não dê lugar ao demônio, ao divisor. A igreja precisa da unidade. Ela prega a unidade. Ela prega isso, e nós estamos aqui pregando o serviço na unidade, pela unidade. Sozinho não podemos fazer nada. Sozinhos nós não podemos fazer nada. E o próprio Senhor nos dá esse testemunho. Jesus é comunidade com o Pai e com o Filho de amor. Olha aí. E como é que a gente se propõe a querer realizar alguma coisa sozinha? Achar que sozinho a gente basta. Você não basta sozinho. Eu não me basto, eu nem me basto. Como é que eu vou ser alguma coisa de bom para o outro se nem eu mesma me basto? Eu preciso de Deus, eu preciso do meu irmão, eu preciso do sorriso, do abraço, da palavra, da sabedoria, do discernimento do irmão. Eu preciso que o dom do irmão ajude o meu dom a florescer. Eu preciso que o dom que o Senhor deu ao meu irmão capacite o meu carisma a acontecer. Veja, nós dizemos assim: é isto que Deus espera de nós. Esse chamado ao serviço implica a um chamado à unidade. Ouvindo as palavras da Lourdinha e também do Padre Judá, eu volto a você agora, membro do movimento Família Cristã em particular, aos grupos de base.
nossas comunidades tão importantes, nossa igreja doméstica, né? A campanha está aí. A mensagem foi passada. Nós estamos lançando sementes. Vocês façam com que essa semente caia em terreno fértil. Que cada grupo de base, que cada família, que cada lar seja essa sementeira. Que diz um provérbio chinês que lança sementes, um dia encontra o jardim. Cristo lançou sementes. A palavra, o caminho a seguir. Nós é que temos muitas vezes não seguir. A gente lê, conhece bem o Evangelho, vai à missa, comunga, faz tudo que é necessário, mas na hora de servir, gente, a gente para. Fica com preguiça, fica cansado, não quer mudar o diferente, não sabe onde estão os limites, fica sempre resistindo à diferença. Sempre resistindo que o amigo lá, nosso irmão que é diferente, não, aquele cara é difícil, é drogado, não tem jeito, está perdido, quer dizer, sempre achamos que o outro está errado. E a preguiça está em nós, meus irmãos. Muitas vezes nós não queremos ir lá para conversar com ele, abrir espaço para que ele faça. Então, meus amigos do Movimento Familiar Cristão, sociedade que nos ouve, todos os cristãos que estão nos ouvindo da TV Maceió, canal da NET, do canal 22, um desafio. Leiam a campanha da fraternidade. Compre o que for necessário, trabalhe nos seus grupos de base, vivam esse tema. Não é só ler e conhecer. Viva o tema nas suas comunidades. Ô Valverde, só para completar, você falou em desafio, era isso que estava no meu coração. Está terminando talvez esse bloco, eu não sei, mas eu gostaria de lançar esse desafio. Vamos começar a partir da nossa casa a servir um ao outro. Vamos começar a fazer esse exercício dentro da nossa casa, com o meu filho, com o nosso marido, com a nossa secretária. Vamos começar no ambiente pequeno em que vivemos. Que tal a gente começar assim? É esse desafio de servir no amor. As coisas vão mudar, eu tenho certeza. Então está lançado o desafio para as famílias cristãs. Vamos começar na nossa realidade e aí a gente vai ver os frutos acontecerem. Com esse desafio da Lourdinha, também feito desafio para vocês, todos nós, né? Principalmente, eu digo a vocês, nós estamos na igreja doméstica. Nós partilhamos da igreja doméstica. Igreja comunidade, igreja paróquia, mas também igreja doméstica. Começamos aí, gente. Vamos começar essa campanha como o desafio que a Lourdinha fez. No nosso irmão, no nosso filho, no nosso funcionário, aquele mais encrenqueirozinho, esse bichinho é difícil demais, esse menino é terrível, mas não é terrível. Muitas vezes ele não tem espaço para desabrochar a sua potencialidade, mostrar o seu carinho. Os pais geralmente não têm tempo, gente. Vejam, o tempo é importante para a família. Vocês trabalham tanto nas suas profissões. E os filhos, onde estão? Por que nós geramos nossos filhos? Eles são únicos no mundo. Não existe clonagem dos nossos filhos. São únicos. E eles vão fazer o mundo do futuro e já fazem do presente. Então nós vamos pensar muito, meu amigo. Pensar muito porque a campanha está aí. Mais uma vez o desafio. O Padre Judá colocou profundamente em relação à igreja, a nossa igreja. A Lourdinha também em relação aos seus movimentos. Eu digo para vocês que nosso movimento é movimento familiar cristão. É de famílias. Como toda a Pastoral da Família, o SCC, todos os movimentos de igreja, é uma riqueza a nossa igreja. Impressionante. O que você tiver carisma, a igreja tem um caminho para seguir. Tem uma pastoral, tem um movimento, sempre tem caminho. O que depende é, sabe, nossa preguiça. É uma preguiça mesmo, gente. Então encontre o seu lugar na igreja que você faz parte. Exato. Não vá procurar outra igreja. Você tem lugar na sua igreja. Você é chamado a realizar algo dentro desta igreja que você faz parte, a igreja católica. Ela tem lugar para você, viu, meu irmão e minha irmã? Você é importante aqui. Nós gostaríamos de dar aos nossos amigos aqui um fechamento final do que vocês queriam dizer para os nossos 10 pescadores. Lourdinha e Padre Judá. Em primeiro lugar, eu queria dizer neste encerramento do programa como é importante amar. Amar e servir o outro, aproximar-se do outro, sem medo, sem receio. Amar sem discriminar as pessoas, sem distinção de pessoas. Servir é se tornar um escravo do outro, como Jesus também nos ensina, mas um escravo que é capaz de olhar para o seu Senhor Jesus Cristo e vê-lo lavando os pés dos discípulos. Que nós também sejamos capazes de ajudar o outro a ter vida, a lavar os pés do outro, e essa campanha da fraternidade toque os nossos corações
uma atitude de acolhimento, principalmente dos mais sofridos, daqueles que mais precisam do nosso amor, dos mais carentes, dos mais pobres, dos mais excluídos. Amando eles, estaremos também amando Jesus neles. Lourdinha? Eu quero dizer para você que está me vendo, me ouvindo, nos ouvindo e nos vendo, eu quero dizer para você que você não desista do amor. Não desista do amor. Mesmo que ele esteja abrindo chagas no seu coração. Não desista do amor. Quando Jesus ou o Senhor permite que o amor, a vivência do amor, abra chagas em nosso coração, Ele está nos edificando, nos purificando, nos santificando. Então não desista do amor. Não desista de amar servindo. Não desista de servir amando. Não desista. Vale a pena ser de Deus. Vale a pena vestir essa camisa. Vale a pena assumir esse lema da campanha da fraternidade. Eu vim para servir. Eu vim para servir. Coloque no seu coração essa verdade. Viva essa verdade. Não com palavras, mas sobretudo com suas atitudes, com a sua vida, com a nossa vida. Não adianta eu falar aqui e não ter a vida de acordo com aquilo que eu prego. Então eu estou pregando palavras vãs. Então a minha vida, o meu testemunho edifica o outro. Então eu estou lhe chamando a olhar para si e ver se a sua vida é um testemunho de amor, se a sua vida é um testemunho de serviço, se a sua vida está edificando o outro, aquele próximo, dentro da sua casa, aquele também mais distante. Vamos ir ao encontro, vamos abrir o nosso coração ao serviço, que significa ir ao encontro do outro, ir aonde o outro está, não esperar que o outro venha a nós, não esperar, não haver divisões entre nós na igreja, não haver divisões de quem é o melhor nos movimentos, de quem sabe mais, de quem serve melhor. Não deve existir isso entre nós, meus irmãos. Nós temos que servir unidos. Eu volto a falar, a unidade é o pilar do serviço. A unidade é a base do servir. Então, para terminar com a palavra que o padre dizia, ele relatou o Evangelho de São João dizendo que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Que exemplo de humildade. E Pedro disse, mas o Senhor, sendo o Senhor, vai lavar os meus pés. E Jesus disse, mas eu sou mesmo o Senhor. Ele não disse que ele não era o Senhor, que ele não era o Deus, o Senhor, o maior. Ele assumiu a sua realidade de rei, de Senhor, de mestre, mas ele, sendo Deus, ele serviu para nos dar o ensinamento. Você não é maior do que o seu mestre. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Então, mesmo que eu estou chamando de amor, serviço, amor, mesmo que esse serviço, amor, esteja abrindo chaga no seu coração, não desista, continue, permaneça firme, porque essas chagas, essas feridas que poderão estar sendo abertas no seu coração, vai lhe dar têmpera, vai lhe dar força, vai lhe dar coragem e vai lhe tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de partilhar essa palavra. Eu agradeço a Deus e louvo ao Senhor por essa riqueza que é a nossa igreja, por esse lema tão inspirado para a Igreja do Brasil, a campanha da fraternidade, tão inspirada essa igreja para a Igreja do Brasil, tão inspirado isso, esse lema. Então eu quero e peço a Deus e rogo ao Senhor que isto caia profundamente em nosso coração e que essa palavra faça florescer em nós os dons do seu Espírito. Amém. Meus irmãos, estamos chegando ao final do programa de hoje. Queremos agradecer a presença dos nossos convidados e a você, telespectador, da TV Maceió e audiência. Esperamos contar sempre com a sua audiência. Até o próximo programa, se assim nosso bom Deus permitir. Amém.